Olá, turminha, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Nós vamos rever alguns conteúdos que estudamos ao longo do bimestre, para assim poder realizarmos a nossa avaliação. Na página 125, nós vamos estudar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Vamos lá? Você já parou para pensar a respeito dos materiais que compõem o corpo humano? Olha só, de que somos feitos? De que são feitas as coisas que estão ao nosso redor? Aqui na página 125, nós temos uma imagem. Temos aqui algumas crianças brincando de bicicleta, temos árvores, pedras, grama, tem o solo, tem uma imagem aqui, uma paisagem muito bonita. E olha só o que diz aqui. As pessoas, os animais, os vegetais, o solo, a água, o ar, os objetos em geral, todos eles são exemplos de matéria, certo? Ainda aqui na página 125 diz assim: desde a antiguidade, as pessoas têm curiosidade de saber de que as coisas são feitas. Durante um bom tempo, muita gente acreditou que tudo que existia era proveniente da combinação de 4 elementos: a água, o ar, o fogo e da terra. Mas com o avanço ali, da ciência, atualmente, graças a esse avanço, nós sabemos que a matéria ela é composta por pequenas partículas, chamadas de átomos, e que esses átomos eles podem apresentar partículas ainda menores. Quando você for observar ali através de um microscópio, você consegue observar que o átomo apresenta partículas ainda menores, denominadas de prótons, elétrons e os nêutrons. Certo, turminha? Então, ali a matéria, ela pode ser formada por partículas bem pequenininhas, denominadas de átomos. E que esses átomos, eles podem também ser divididos ali em partículas ainda menores, denominadas de prótons, nêutrons e os elétrons. Agora nós vamos para a página 126, falar um pouquinho sobre as características da matéria. Toda matéria tem características importantes que a distinguem, como por exemplo a massa e o volume, certo? Nós temos aqui uma imagem de 3 crianças aqui. Não é? A primeira aqui, ela está sobre uma balança e ela diz assim: a minha massa é de 38 quilos. A mocinha aqui diz assim: este leite tem o volume de 1 litro. E aqui o último garotinho diz: se não tiver massa nem volume, não é matéria. Olha só que interessante. A massa é a quantidade de matéria. O volume é o espaço ocupado por ela. Então, para ser caracterizado como matéria, precisa ter massa e volume, certo? Temos aqui na página 126 uma atividade. Diz assim, a questão 1. Marque com o X as imagens que não apresentam matéria. Olha só que interessante. Será que a água é considerada matéria? A energia elétrica é considerada matéria? O solo, o som, olha aqui a mocinha ouvindo música, o som, as rochas, o cabelo são considerados matéria? Nós vamos marcar apenas os que não são matérias. A água, ela tem massa, certo? Que é a quantidade, e ela tem volume, que é ali, o espaço ocupado dentro do copo. Então, ela tem massa e volume. Ela é matéria, então a gente não vai marcar. A energia elétrica, olha só, ela tem massa? Ela tem volume? Não. Então, ela não é considerada matéria. Existe, sim, mas não é considerada matéria, ok? O solo, a terra onde nós pisamos, a terra, a areia, o solo, ele tem massa e tem volume, ele ocupa um espaço. Então, é matéria e você não vai marcar. E os sons? O som, será que é matéria?
O som tem massa? Tem volume? Não. Então, você vai marcar, ok? O som existe, a gente consegue ouvi-lo, mas ele não é considerado matéria. As rochas têm massa e tem volume. E o cabelo também. O cabelo ele tem massa ali, que é a quantidade de matéria, e tem o volume, ele ocupa um espaço. Então, você também não vai marcar. Então, na primeira questão, as respostas que vocês devem marcar é a alternativa B e a alternativa C. A energia elétrica e o som não apresentam massa e nem volume, portanto, não são matérias, ok? E a última questão diz assim: observe estes dois pneus. Podemos dizer que o ar é matéria? Claro que sim. O ar ele ocupa um lugar, ou seja, ele tem um volume. Portanto, ele é matéria, ok? Ele ocupa um lugar ali dentro do pneu, dentro da câmara ali do pneu. Então, ele ocupa este lugar, ele tem matéria. Ele tem volume. E ele ocupando ali aquele espaço, ele também tem a massa. Tudo bem, turminha? Nós vamos agora para a página 128. Outras propriedades da matéria. Olha só o que o garotinho fala aqui. Aprendemos que a matéria tem massa e volume. Que outras propriedades podemos observar nela? Cada matéria apresenta propriedades específicas, ou seja, características próprias que nos permite identificá-las. Olha só, a matéria ela tem ali características específicas. Vamos aqui a alguns exemplos. O cheiro, olha só, a matéria ela tem cheiro. Um perfume tem cheiro que pode ser agradável ou não. É uma característica da matéria. O perfume ele tem massa e ele tem massa e tem volume. Ele é matéria. E uma das características dele é o cheiro. A próxima característica da matéria é a textura. Caso não seja polida, a madeira tem uma textura áspera. Olha só, a madeira ela tem massa e volume, ela é considerada matéria. E uma de suas características é a textura. Pode ser lisa, pode ser áspera. Ok? A próxima característica da matéria é a transparência. Quando nós falamos do vidro, em geral, a luz ela consegue atravessar o vidro. Essa propriedade é chamada de transparência. O vidro ele tem massa e volume. Ele é uma matéria e a sua característica é a transparência. Ok? Vamos para mais alguns exemplos. Temos aqui o brilho, a rigidez, a condutividade. Olha só, os metais têm um brilho característico, rigidez e boa condutividade de calor. Esse aqui são características dos metais. Os metais têm massa e volume, são matérias e suas características são o brilho, a rigidez e a condutividade no calor. O próximo exemplo é a flexibilidade e a rigidez. O plástico ele tem massa e volume, é matéria. O plástico pode ser caracterizado pela flexibilidade, nas garrafas PET, por exemplo, ou seja, pela rigidez, nos cabos da panela. O cabo da panela ele é feito de plástico, porém, ele é mais rígido, é mais duro. A garrafa PET, ela tem ali a flexibilidade, a gente pode dobrar, certo? É uma das características do plástico. Então, as matérias também têm características específicas. Turminha, essa aqui foi a nossa revisão para a nossa prova. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp.
para orientar todos vocês. Desejo a todos uma excelente prova. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau, turminha!